tem um setor que eu sempre reclamo em Penalva, em Viana, que nós estamos no Nordeste, um Nordeste que tem muita água e que tem muita terra. No entanto, esse Nordeste cheio de água, cheio de terra para plantar, é um Nordeste que produz muito pouco. Talvez o que mais produz seja na pecuária, mas a pecuária, a gente teve avaliando, por exemplo, aqui, 1 hectare de terra, a média nossa é para um gado, 1 hectare, se você tiver bem preparado com pasto bem, talvez dê para 2 gados. Na agricultura, os números dizem que você consegue produzir muito mais. No entanto, a nossa região, eu falo de Penalva, produz quase nada, não produz talvez nem o que come, né? Porque o pessoal compra limão de fora. Como é que está o governo Toca a Serra no setor da agricultura? Olha, é uma área que tem que ser olhada com muito carinho, né? Não é, você falou, Gonçalo, não é só Pedro do Rosário. Eu acredito que é o Maranhão. Você sai aí para outro estado, você vê as pessoas plantam eucalipto, o pessoal planta milho, planta soja, planta mandioca, planta pimentão e planta outras coisas, né? Mas quando chega no Maranhão, eu sempre digo assim, tem um Bolsa Família. As pessoas hoje, vamos supor, ganham 600, 800 reais, eles acham que esses 600, 800 reais já dá para ele viver. E muitas vezes se acomoda. Aquilo é um incentivo para ele trabalhar e multiplicar muito mais, né? Assim, Justinaldo? Com certeza. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Uma casa tem 10 crianças, já recebe um bom dinheiro, vão acomodar. Se o pai trabalhar e produzir para ganhar mais 2 mil, não é mais dinheiro na mesa, né? Perfeito. E, infelizmente, a gente vê que as coisas, as pessoas confundiram as coisas, né? O incentivo, para mim, já tá bom, já vou me deitar. Eu já tenho a minha moto, eu vou agarrar o meu dinheirinho no final do mês, eu vou ficar aqui deitado. É prejuízo para a família, prejuízo para as pessoas, porque a economia deixa de girar. Em Pedro do Rosário, nós temos tratores que aradam terra, que dão as condições, precisa melhorar mais, claro, mas eu como prefeito eu tenho feito a minha parte. A gente produz abacaxi, a gente também tem dado um suporte o máximo que pode. Produz abacaxi em Pedro do Rosário hoje, um abacaxi muito bom, né? Budusa chegou na época produzindo e incentivou outras pessoas, então já tem muitas pessoas já produzindo e a gente vai, é uma causa que a gente vai trazer, né, para discutir melhor, para poder dar mais condições, porque quanto mais você incentiva o homem do campo plantar, a cidade vai comer e o campo também vai comer. Perfeito. E eu só queria assim colaborar em relação a essa questão da agricultura, que é uma das coisas que nós temos desde, na verdade, um bom tempo, a gente tem focado muito, porque nós cumprimos aquela relação de pelo menos 30% da compra doméstica para aquisição de alimentos. E isso é uma coisa que nós costumeiramente fazemos. Nós sempre temos, e está aí as pessoas para comprovarem isso, uma relação extremamente direta com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que são parceiros nossos, que trabalham nessa estruturação de viabilizar para nós quem são essas pessoas que produzem, para que a gente possa adquirir polpa de cupuaçu, polpa de jussara, para colocar na implantação da merenda escolar, a recepção de vinagreira, de feijão, de milho. Então, toda essa logística nós fazemos isso em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na próprias tomadas de preço e tudo. E nós temos uma relação muito forte e interessante, por exemplo, com algumas comunidades específicas. Aí nós poderíamos citar a produção de abacaxi nessa área lá do Bornel, que é uma das coisas que a gente está viabilizando para organizar e dar uma estrada melhor para que se tenha a escoação do produto. E assim, uma das grandes referências que a gente tem também é aquele nosso parceiro lá de Rio do Meio, e principalmente o pessoal do Iraque. E aí eu não tenho como... Tem até Iraque lá em Pedro do Rosário, né? Tem. E Lá assim, só para... Aqui tem Canadá. Canadá, Lá no Iraque, lá tem muitas pessoas que produzem, né? E tragam para a nossa feira municipal. E como o Justinaldo frisou aqui, só muito produz o cheiro verde, o limão, né? E as pessoas conseguem trazer hoje para a feira municipal. Uma feira também a qual eu reformei, que era danificada. As pessoas tinham até vergonha de entrar. Refiz uma nova feira praticamente. Então esses produtos hoje conseguem chegar, farinha, né? Então as pessoas têm a estrada, o produto chega. Farinha se produz muito lá, porque para cá diminuiu. Muito. Eu lembro na minha infância, a gente saía montado para comprar farinha nessa região aí de Embarreirado, Rio do Meio.
A gente, né? Produz, mas só que diminuiu, né? Na época era muito mais. Na época da produção da farinha, a primeira moto que eu comprei, eu e meu irmão Erivelto, eu desmanchei 70 sacos de farinha, só eu e ele. Não é uma coisa muito fácil. Desmanchar 70 sacos de farinha quer dizer o transformar quê? a mandioca em... É você arrancar a mandioca, é você decotar a mandioca, botar num cofo, trazer pro açude ou pro pução, depois 3 dias descascar, levar para cá do forno, socar ela, sovar, botar no tapiti, depois peneirar, joga no forno, puxa e leva e traz até torrar. É desmanchar, saco. Pra quem não falava em saco lá no interior, falava mais em cofo mesmo. Nos paneiros, né? E assim, uma da coisa que vai te alegrar muito, Gonçalo, é que apesar de todo o preconceito, movido principalmente pela falta de informação, e eu sei que se João Lima estiver me ouvindo isso, alguém que merece o meu respeito, o meu carinho, o meu abraço, o Iraque é uma demonstração da coisa valorosa que o MST tem nesse país. Né? Porque se formos observar, as famílias que estão lá são famílias de assentados. O próprio João Lima é do movimento, é do MST estadual e é uma das maiores representações vivas de que a agricultura familiar funciona e dá certo. Porque a produção que ele tem de limão, a produção que ele tem de melancia, ela consegue sustentar esta sede e ainda é encaminhado para outras cidades para absorção da grande quantidade da produção. E o que é importante lá, ele tenta ainda com muito afinco produzir para ele e ensinar os outros como produzir nessa relação mesmo de comunidade. Tanto é que eles têm uma parceria, eu tinha uma parceria justamente com a produção de mandioca para a produção de cerveja com a capital, né? Então, assim, aquela região foi uma região que é fruto do MST, que é fruto Eles exportavam a mandioca para a produção de cerveja? Para a produção de cerveja. A magnífica? Isso, exatamente. Exatamente. Então, por que eu tenho um certo encantamento com aquilo? Com aquela área, com aquela ideia? Porque eles são frutos desse MST que funciona. Que claro que a gente sabe que tem bandidos, às vezes envolvidos em certas situações, como em todos os outros lugares, até dentro da igreja também tem. Não vão gostar dessa frase, mas todos os lugares vão ter pessoas muito boas e pessoas criminosas. Mas o MST... O MST ali é a demonstração do que deu certo, da produção coletiva, da produção comunitária, da produção organizada de pessoas, muitas delas que tiveram suas casas derrubadas, que tiveram suas casas tomadas e que foram acolhidas por Pedro do Rosário e hoje são exemplo de produção da agricultura familiar. Eu mando um grande abraço para o nosso deputado Júlio Mendonça, que é um maior defensor da agricultura familiar que esse estado tem. Eu acho que falta muita informação no Brasil sobre as organizações aí do MST. O cara não sabe às vezes que o MST tem editora, né? Expressão Popular, uma editora. No campo da produção mesmo, né, das organizações em relação à agricultura familiar. Então falta muita informação. Muita gente no Maranhão come arroz do MST todos os dias sem saber. Na verdade o agronegócio talvez no Brasil produza pouco arroz, né? Eles estão muito focados na soja. Em relação àquilo que a gente come nesse país, está vindo mais em grande parte da agricultura familiar.